Você já esteve num momento da sua vida e tudo ficou assim tão difícil, tão complicado, tão impossível que você indagou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Que pergunta, não é? Todos nós, eu inclusive, já cheguei nesses momentos muitas e muitas vezes. E eu ficaria aqui conjecturando situações, sua situação possivelmente seria dita aqui, horas e horas, da financeira, familiar, conjugal, com os filhos, saúde. Eu faço parte de um grupo, um grupo de pastores de todas as denominações, não só aqui no Paraná, mas no Brasil. E ontem um dos pastores, não vou dizer o nome dele, nem o estado, nem a igreja, mas ele comentou de alguém que está com câncer na cabeça. Imagina o baque para uma família, o baque para a pessoa, obviamente, mas para o pai, para a mãe, para o irmão, para a esposa. Uma notícia tão devastadora quanto essa, um tumor no cérebro, gravíssimo. Então, essas histórias são as histórias da humanidade, são as minhas histórias, são as suas histórias. Casamentos que são destruídos, casamentos que acabam, casamentos que terminam na programação da fofoca, não é? Inclusive dos famosos. Eles parecem-me até que gostam de exporem as suas vidas, mas é assim que as coisas são. Dinheiro que acaba, a empresa que esteve tão bem, tão segura, tão próspera e de repente vem a bancarrota. Enfim, eu disse, poderia ficar aqui horas e horas conjecturando situações e circunstâncias nas mais diversas áreas. Uma coisa eu sei, assim como eu, você também já chegou em momentos da vida que disse, meu Deus, e agora? Nesta hora, o diabo tenta fazer as pessoas tomarem as decisões drásticas. Por exemplo, um suicida, e eu falo isso com todo respeito, com todo cuidado também, possível que você tenha tido um parente, um amigo, um conhecido que cometeu o suicídio, ou diretamente a você pensando nisso, dar cabo da própria vida. Eu vi um caso famoso no Brasil, não vou dar muitos detalhes, no estado de São Paulo, de onde eu sou, e o homem endividado, ele faz uma refeição ali pela última vez, e ele joga a esposa do 17º andar, e depois ele abraça os 2 filhos pequenos e pula também. Que triste. Até hoje, quando eu lembro desse fato, meu coração fica comovido. E por que se chega a uma ação tão drástica quanto essa? Não necessária, mas tão drástica quanto essa, porque a pessoa não sabe o que fazer. Agora hoje, eu quero abrir a Bíblia com você no profeta Isaías, capítulo 50, verso 10. Vou ler um versículo apenas, em uma palavra, em um texto da Bíblia, eu creio que o Todo-Poderoso se dirigirá a você, com uma luz, uma solução, com um caminho para quem não sabe para onde ir, uma luz para quem está em trevas. Já aparece aí, profeta Isaías, capítulo 50, versículo 10. Está escrito assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Posso ler mais uma vez para nós essa palavra? Você gostaria até de fechar os olhos para ouvir essa palavra, vindo dos lábios de Deus diretamente para o seu coração?
não só neste tempo, mas em qualquer tempo da sua vida? Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? É a indagação. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Vamos pegar a parte do meio, que é a parte que nos dirige, que nos conduz, o pensamento, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma. Não sei o que fazer agora, pastor. Minha esposa foi embora, meu marido foi embora. Eu atendi um senhor uma vez, espero que ele esteja me assistindo. E ele, muito rico, muito próspero, uma família muito abastada, mas com problemas familiares e de casamento. E um belo dia ele viajava bastante, tudo mais. Ele chega em casa de uma viagem de trabalho e só tem uma carta ali. Ele vai no quarto, não tem as roupas da esposa, das crianças. Ela tinha entrado num avião, tinha fugido para fora do país. E, enfim, e ele pegou uma arma e quis se matar. Mas ele conhecia a nossa programação, foi até a igreja. Eu estava na recepção dessas coisas que Deus prepara. Numa quinta-feira à noite, estava assim friozinho, e aquele homem queria fazer uma besteira. E foi uma longa conversa, eu mostrando para ele que havia um caminho, como há para você. Mas minha esposa foi embora com os meus filhos, mas o dinheiro acabou, mas o diagnóstico está aqui, pastor, olha só, esse câncer. Aí vem aquelas indagações, o que eu fiz para merecer isso, ou aonde foi que eu errei, ou por que essas coisas acontecem só comigo, porque alguns de vocês me assistindo agora passam por situações, e quando você vai se levantando de uma queda, de um tombo, vem uma outra rasteira, vem um outro buraco, vem uma outra situação que te joga ainda mais para baixo, de modo que o sentimento que você tem é de cansaço. Você diz, pastor, eu estou cansado de tentar, eu estou cansado de querer estar de pé, de tentar fazer tudo certo. Eu acho que qualquer hora dessas eu vou enlouquecer. Não é o sentimento que você tem? Você vai enlouquecer, que você não tem mais forças para tentar de novo. Você não tem mais nenhuma expectativa, você não tem mais nenhuma esperança, você não tem mais nenhum sentimento favorável a qualquer mudança. E aí? Não tem mais luz? Está em trevas? É o fim da linha para você? O que você tem que fazer? Confiar no nome do Senhor. Agora, chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento em que você tem que colocar, com as forças que ainda te restam, não são muitas, ao contrário, é mínima essa força, mas com esta mínima força que ainda te resta, com esse último fio de esperança que você ainda nutre no seu peito, no seu coração, por uma obra divina da graça de Deus, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Chegou a hora de você deixar tudo com o Senhor e crer, ainda que a sua fé, repito, seja muito pequenininha, crer que Ele te ajudará. Agora, olhe que interessante no versículo 1, na parte A, na primeira parte. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo. Algo muito importante que você deve fazer agora, nesse tempo da sua vida, é parar para ouvir. Ouvir quem? Um servo de Deus. Um pregador do Evangelho. Não um aventureiro, não um picareta, não um pastor mercenário, desses que tem por aí, que, enfim, são os lobos vestidos de ovelha. Um servo de Deus.
Um conselho de amigo. Eu me apresento, eu me intitulo como amigo do Paraná, porque de fato eu pretendo mesmo, no meu coração, na sinceridade que há dentro de mim, ser amigo. E alguém já disse que o amigo é aquele que dá um bom conselho. Então, um bom conselho de um bom amigo, do amigo do Paraná, do seu amigo é esse. Procure um lugar onde você vai ouvir um servo de Deus falando a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Deus nos fala pela palavra. Então, ao invés de você procurar, sei lá, um lugar para entreter a tua alma, se jogar num sofá e ficar aí horas e horas assistindo. Ah, não, pastor, eu estou precisando, sei lá, dançar, distrair minha cabeça, viajar. Estou precisando da companhia de algumas pessoas. Eu não estou dizendo para você não viajar, se você puder viajar, de você ter a companhia. É até bom que você não fique muito sozinho. Nesse sentido, eu até vou elogiar a sua sabedoria. Não fique sozinho. Cerque-se, mas cerque-se de pessoas boas. Então você fará muito bem. Se você puder sair, fazer uma caminhada, arejar a cabeça, evitar que a sua mente fique pensando coisas ruins, tudo isso é muito válido. Mas o mais importante, o que vai trazer solução mesmo para a sua vida, é você estar num lugar ouvindo o servo do Senhor. Porque ele pergunta, quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Por quê? Porque o enviado de Deus, está escrito nos evangelhos, fala as palavras de Deus. Você vai ouvir a palavra. A palavra é pão, é alimento. A palavra refrigera. A palavra nos anima. A palavra nos revigora. A palavra nos renova. A palavra nos corrige. A palavra nos ilumina. O Salmo 119, verso 130 diz assim: a exposição das tuas palavras me traz luz. Então a palavra ilumina, vai te dar luz. Veja, você está em trevas, você não sabe o que fazer. Então a exposição da palavra, a pregação da palavra vai começar a trazer luz, vai trazer iluminação para o teu coração. E aí as coisas vão começar a clarear, o dia vai começar a brilhar para você. Esse é o meu conselho de hoje. Se você está numa situação na vida, não importa a área, não importa a circunstância, não importa quanto tempo, não importa se isso foi culpa sua ou de outrem, ou foi um acaso, ou foi coisa da vida. Se você está numa situação sem saber o que fazer, pare para ouvir alguém que fale de Deus, alguém que pregue a palavra. Você vai encontrar o seu caminho ali. E confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Porque tem luz sim no fim do túnel. Eu digo isso como ministro do Evangelho. A salvação para você. Há uma luz no fim do túnel. Há um escape, há uma saída para quem confia no Senhor. Amém?